Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Em alguns momentos, mulheres conversavam comigo e perguntavam: qual deve ser o meu chamado? O que eu tenho que fazer? E a palavra nos ensina que o primeiro chamado que nós temos é o chamado de filhas de Deus. E como filhas de Deus também temos o chamado de amar o próximo, amar uns aos outros. Não só aquela pessoa que é próxima a você, como esposo, filhos, pais, amigos mais chegados, mas o próximo, aquela pessoa, inclusive, que te magoa por algum motivo. A essas, orar por elas e liberar perdão, para que você não fique cativa da falta do perdão. Então, fomos chamadas para isso. Mas há algo que o Senhor também deseja de nós como um chamado, já que o temos como um pai. É o chamado do ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, enquanto esteve na prisão, ele escreve uma carta a um homem chamado Filemon. E na casa de Filemon aconteciam cultos, ali era uma igreja. E Paulo, na carta a Filemon, que está na Palavra de Deus, no capítulo 1, ele faz menção ao amor que Filemon tinha a Jesus Cristo e que a partir deste amor muitos foram reanimados, muitos conheceram a Jesus Cristo. E Paulo, nesta carta, ele faz um pedido a Filemon. E a partir do versículo 8 do capítulo 1 diz assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, então, já era um homem idoso e estava preso. E no versículo 10 diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, um homem chamado Onésimo era filho de Paulo, não filho de sangue, mas um filho gerado da apresentação do Evangelho, das boas novas, de quem era Jesus Cristo. E Onésimo, então, passa a ser um filho de Deus, porque começa a ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Paulo pede por este homem, ele faz um pedido a Filemon, ou seja, ele interfere num relacionamento entre Filemon e Onésimo, um relacionamento que talvez não estavam em boas condições. Havia provavelmente ali uma desavença e Paulo então vem com um ministério de reconciliação. E continua então no versículo 11, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar. Ou seja, Onésimo para Filemon, em tempos passados, quando não estava na prisão, ele era considerado inútil, ou seja, não tinha valor nenhum. Mas a partir do momento que estava na prisão e que conhece Paulo, e Paulo apresenta o Evangelho a este homem, e este homem se converte, então ele passa a ser útil para ambas as partes, tanto para Filemon quanto para Paulo. E Paulo diz que enviará Onésimo a Filemon. E no versículo 12 diz assim: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Então Paulo se coloca numa condição de valorização que Filemon tinha a Paulo, e ele se compara a Onésimo, ou seja, ele diz que o Filemon deveria receber Onésimo assim como receberia Paulo. Então nós, como mulheres que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que fomos chamadas para amar, e uma dessas expressões de amor é o ministério da reconciliação. Fomos chamadas para esse ministério. Quando alguém chega até você com uma questão de outra pessoa, onde relacionamentos estão abalados, conversas são geradas a partir de um desconforto que essa pessoa teve com outra pessoa, o seu papel não é colocar ainda mais fogo na situação, mas ter um papel de reconciliação, ter um papel de ouvir,
sem julgar, sem criticar e sem aquecer as palavras que esta pessoa talvez esteja trazendo a você. Mas o que é preciso? Que você então venha com palavras do Evangelho, palavras de amor, palavras de Jesus Cristo, para que a situação seja apaziguada, para que a situação tenha um final de perdão, tenha um final de reconciliamento, tenha um final de restauração. Esse é o nosso papel. Quando nós ouvimos conversas externas, na esfera política, por exemplo, na esfera econômica, social, educacional, o que nós precisamos é ouvir com um sentimento de reconciliação e não fazer parte de uma movimentação que elevará os corações a chamas tão grandes que precisará serem apagadas, e apagar as chamas elevadas para conversas que desagradam ao Senhor é você ter um papel de reconciliação. E Paulo então tem este papel de reconciliação entre Filemon e Onésimo. Ele poderia ter encontrado Onésimo na prisão, conhecida a situação e ter gerado ali um desconforto ainda maior, mas não. Ele apresentou Jesus Cristo a este homem, e este homem revestido do poder da palavra do Senhor, o coração dele é transformado, e um coração transformado é levado a reconciliações. E ele continua a descrever que ele gostaria de continuar com Onésimo ali na prisão, porque seria útil também na prisão para falar do Evangelho, mas prefere então que este volte para Filemon. E ele descreve Onésimo não mais como um servo de Filemon, mas como um irmão e um irmão em Cristo. Os relacionamentos devem mudar, devem gerar frutos bons quando nós estamos envolvidos entre irmãos em Cristo, como diz a palavra, suportando um ao outro no amor, segundo a palavra de Deus. E se for necessário, exortando, mas exortando no amor, porque temos um chamado para o ministério de reconciliação. No versículo 13 diz assim: eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Versículo 17: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E no versículo 18: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escreve-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Quando você exerce o chamado do ministério de reconciliação, o ambiente muda, as formas de relacionamentos atingidos pela mágoa, pela desconfiança, pela traição, eles mudam. Quando você não coloca mais fogo na situação, mas joga a água da vida, que é Jesus Cristo na situação, você como reconciliadora de uma situação. E muitas vezes nós nos sentimos confortáveis em algumas conversas por ouvir determinados assuntos que nos geram a vontade de uma fofoca, nos geram a vontade de colocar mais palavras que combinam com aquelas palavras que você ouve. Quantas vezes é gerado em nós a vontade de tomar partido na situação, quanto na verdade você tem que tomar partido em Deus,
para que este te instrua no Espírito Santo para dizer as palavras certas para que haja reconciliação entre as partes. Foi isso que Paulo fez. Apresentou o Evangelho a Onésimo e também exortou a Filemon quanto a aceitar em perdão essa pessoa. E ele acreditava que Filemon faria muito mais do que aquilo que ele estava pedindo, porque o amor, ele muda toda a situação, mas nós precisamos estar com o coração aberto para isso, para que haja reconciliação e as pessoas envolvidas na situação sejam impactadas com um renovo e transformação e reconciliação de uma situação. É assim que você deve proceder. Esse também é o teu chamado, o chamado para o ministério de reconciliação. Fique com essa palavra. E amanhã falaremos sobre o ministério da hospitalidade, que também será tratado neste livro de Filemon. Deus te abençoe. E seja assim, uma mulher sábia, que não toma partido de uma parte ou outra, mas que ouve com sabedoria e fala também com sabedoria. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.